socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ao Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não abreste a semente de Abraão teu filho para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Pois eis que os filhos de Amon e de Moabe e da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança dos que fizeste nos herdar. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Oremos, irmãos. Pai Celestial, nesta noite estamos aqui hoje na tua presença. Senhor, mais uma vez, meu Deus, por nossa vida, a tua presença sobre a nossa vida. Agradecendo a ti, Senhor, pela sua oportunidade. Senhor, agradecendo nesta noite. A pedir, Senhor amado, que tu venhas a nossa memória, que tu fale nos nossos corações, que possa Deus até nos edificar pela tua palavra. Senhor, Deus, eu quero minha vida. Senhor, Deus, que conhece mais Senhor, a minha fraqueza, as minhas debilidades, mas os teus, Senhor, diante de ti, em vida, Senhor, nos teus pés. Senhor, eu te peço, honra a minha vida. Senhor, abençoa, Senhor, a minha igreja. Senhor, venha, Pai Celestial, ministrar os nossos corações nesta noite. É o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém, Pai Celeste. Amém. Igreja, pode sentar. Eu estou muito feliz, né, que mais uma vez a gente está aqui junto, né? Posso estar aqui revendo alguns irmãos. Para quem não me conhece, eu sou irmã do Diácono Eliseu, né? Congrego ali na Iapelinha Alcim, na Praça do Batuta. E hoje Deus me trouxe até aqui, né? Para juntos podermos aprender um pouco da tua palavra. E a gente está aqui, né, ouvindo os louvores, né? Falando, né? Eu fico muito feliz de ver o Abraão ali envolvido aqui, né, no louvor, no graças a Deus. E a gente tem orado, uma família que tem orado muito, né? E eu estou muito feliz porque eu tenho visto que Deus tem ouvido, né, a nossa oração, tem ouvido o nosso clamor e tem tocado no coração dessas meninas para que elas, né, possam estar aqui, né, caminhando junto com a mãe dela, junto com a irmã. Isso para mim é um motivo de muita alegria. Amém. E esse texto que nós lemos, ele fala muito sobre adoração, né, sobre louvor. E eu, ouvindo os louvores aqui, né, a gente se sente assim elevado, né? Porque o louvor, ele nos ajuda, né, nas nossas provações, ele nos ajuda a vencer as nossas guerras, sejam elas físicas ou espirituais, né?
E nós podemos entender do que em guerra são as dificuldades, são as lutas que às vezes vêm sobre nós, né, assim, sem aviso nenhum, né, e muitas das vezes elas vêm com a mesma proporção que veio sobre o rei Josafá. Mas nós vamos aqui aprender como reagir, né, diante das lutas, como reagir positivamente diante das batalhas que se apresentam, porque ela não vem, a batalha nunca vem sobre nossa vida para nos derrotar. Geralmente nós, os cristãos, quando somos provados de alguma maneira, é para fortalecimento, é que Deus quer falar com a gente, é que Deus quer nos levar até algum lugar. E muitas das vezes a gente nem entende, mas Deus sempre trabalha na nossa vida dessa maneira, né? E aqui no primeiro versículo do texto que nós lemos, nós vemos aqui que 3 exércitos, né, numerosos vieram para derrotar Judá. Eles vieram sobre a implacável, eles ali queriam mesmo matar, eles queriam destruir, queriam acabar com o reinado de Josafá, né? E Josafá, quando foi avisado, né, que viria essa grande luta contra ele sentiu medo, né, mas ele foi procurar o auxílio de Deus. Ele reuniu o seu povo, ele proclamou jejum com a cidade toda, criança, adultos, velhos, todos ele colocou em jejum para poder receber, né, a bênção de Deus. E quando ele foi buscar a ajuda de Deus, ele ficou ali esperando, né, que o Senhor falasse com ele. E quando ele estava se humilhando diante de Deus, né, diante de Deus, buscando a presença de Deus, ele conversando ali junto com todo o seu povo, reunido, eles não saíram nem por um minuto da presença de Deus até eles receberem uma resposta.
né? E quando Josafá entendeu que era hora dele focar em Deus e não nos problemas, ele se põe de pé. Porque uma vez que nós recebemos de Deus as estratégias para ir à guerra, nós precisamos nos colocar de pé e enfrentar as batalhas da vida. Às vezes, diante dos problemas das lutas, nós queremos ficar prostrados, queremos ficar reclamando, perguntando a Deus por quê, se laboreando pelos cantos. Mas Deus hoje está nos dizendo que nós temos que nos colocar de pé, enfrentar as adversidades, porque ninguém recebe vitória de cabeça baixa. Nós temos que manter a nossa confiança no nosso Deus, mesmo em meio de grandes crises. E é muito bom, irmão, quando a nossa fé ela se torna um combustível, né, para a nossa oração. O Espírito Santo de Deus sempre se manifesta. Seja através de uma palavra, seja através de um conselho, seja através de uma oração, de uma palavra que um amigo às vezes der a gente. O Espírito Santo vem se manifestando através disso. E quando nós buscamos a Deus com sinceridade, Deus ele responde de uma maneira poderosa e promete nos dar vitória nas lutas, como assim ele fez com Josafá. Quando nós buscamos a Deus com fé, Deus intervém e enfrenta as batalhas por nós. Ele é soberano em todas as coisas que ele faz. E a sua graça é suficiente para nos conduzir à vitória. Nós vemos Deus encorajando Josafá, mandando que Josafá fosse à luta. E Josafá, então, ele se levanta, coloca os levitas na frente do povo e marcham em obediência a Deus e em obediência à sua palavra. Podemos observar que Josafá ele não pôs guerreiros armados na frente da batalha, não. Ele pôs os levitas, os adonadores do templo, da casa, que saíram na frente da batalha. E essa decisão ela foi baseada na certeza de que ele tinha que a vitória não poderia vir pela mão dos homens, mas sim através do poder de Deus. Amém. E ele tinha certeza que Deus estava no controle. E quando confiamos em Deus e nos exaltamos, entregando todo o nosso coração a Deus, Ele age na nossa vida de uma maneira tal que nós às vezes ficamos até perplexos, ficamos até impressionados. Lá já no final do texto que a gente leu, nós vemos ali a derrota dos inimigos, né? Quando começam a derrotada dos inimigos, é que no momento
nosso louvor. Ele entra assim, na nossa adoração e transforma as circunstâncias ao nosso redor. As nossas armas para a vitória são a fé, a oração, o louvor e a adoração. E esse foi o armamento de Josafá. Josafá e seu exército marcham em coro, em louvor e adoração ao Senhor, ao encontro do inimigo. E quando ele chega no campo de batalha, não tem nada, ele só tem corpos, né? Porque Deus já tinha feito todo o trabalho por ele, né? E esse Deus que Josafá clamou, esse é o mesmo Deus que mostrou fidelidade ao seu povo ao longo de todo Israel. E ele continua, irmãos, até os dias de hoje, abençoando, sendo fiel para com o seu povo. Não importa as lutas que nós passamos, não importa as tribulações, as tristezas da vida, a nossa Deus nos fez para o seu louvor e a sua adoração. Então cantemos a Deus, adoremos ao Senhor, porque se o inimigo vem sobre nós e nós estando ali, a gente ligado no Senhor, né, buscando o Senhor, a gente procurando ouvir a voz do Senhor, nos orientando para a batalha, nós seremos vencedores. E a palavra diz que nós não temos que temer, porque Deus, Ele peleja por nós. A adoração é a chave da nossa vitória. Se vocês estão passando, tem alguém passando por algum problema, alguma situação difícil, tão grande que às vezes não se vê a saída, né? O medo às vezes toma conta da gente. Mas Deus hoje Ele está dizendo: não temas nem te assusteis por causa da grande multidão. Seja a multidão, seja de enfermidades físicas ou mentais, ou ansiedade, seja desemprego, seja causa da justiça, seja qual for essa multidão que está vindo sobre você. Adore ao Senhor e cante louvores a Deus, porque adorando ao Senhor, nós alcançaremos a vitória. A adoração é a nossa maior arma. E enquanto nós adoramos, Deus Ele confunde os inimigos. Nós estamos guardados, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Deus Ele fez uma aliança com o seu povo lá no passado. E esse Deus Ele não mudou. Ele continua. A mesma promessa que foi feita para aquele povo está viva, está valendo até hoje para as nossas vidas. Que nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo que Deus fez para o seu louvor. E as suas promessas, elas estão sim sobre nossas vidas. A história de Josafá nos faz lembrar de como Deus Ele foi fiel no passado. Ele nos ensina a importância de vencermos as lutas, de estarmos buscando a Deus em unidade. Porque é muito bom, irmão. Muitas das vezes a gente está com problemas sérios, né? Assim, então é tão bom quando a gente pode reunir os irmãos, né, para orar conosco, para nos ajudar em oração, interceder. E isso é unidade. É o Deus se agrada
adoração, ela traz vitória. A adoração, ela nos mantém conectados com Deus. Ela leva o nosso pensamento cativo ao Senhor. Então, seja qual for a nossa necessidade, nós temos que adorar ao Senhor. Deus, Ele é o único protagonista da nossa história. E Ele sempre intervém nos momentos difíceis, nas horas mais improváveis, quando nós o clamamos que necessitamos da Tua presença. Deus, Ele está sempre pronto ali perto de nós. E isso nos enche de esperança, irmão. Isso nos encoraja a não parar no caminho, a não deixar que as lutas venham nos travar. Josafá, com seu povo, não esperaram o final da batalha para agradecer a Deus. Que a palavra de Deus diz que logo que eles ouviram a resposta de Deus, eles se prostraram com o rosto em terra, em adoração e agradecimento a Deus, já certo da vitória que Deus tinha lhe assegurado. E nós, quantas vezes, irmão, passamos por lutas, por tribulações, mas a gente não clama a Deus, a gente sabe o que Deus faz, mas a gente só agradece depois que a gente recebe a bênção. E muitas vezes Deus fala conosco, nos assegura a vitória, mas mesmo assim, a gente só agradece se a gente receber a bênção. E agradecer a Deus, mesmo antes de receber a bênção, é motivo de fé, é um ato de confiança naquele que a gente sabe que tudo pode fazer. Josafá e seu povo ainda nem tinham saído para a peleja, mas já estavam certos da vitória, já estavam agradecendo. Eles renderam graças ao Senhor, cantavam louvores em alta voz, exaltavam o nome do Senhor, bendizendo, porque a misericórdia do Senhor foi grande na vida deles. E eles passavam sua gratidão ao Deus soberano. O louvor e a adoração devem fazer parte da nossa vida, não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, nas horas de lutas e dificuldades. E na nossa jornada cristã, nós enfrentamos muitas batalhas diariamente, batalhas visíveis e batalhas físicas também. Mas se nós estivermos alicerçados no Senhor, o Espírito Santo de Deus nos fortalece e nós somos vencedores em nome de Jesus. Por isso, irmão, nós não devemos temer. A vitória sobre essas forças só podem ser alcançadas por meio do poder de Deus que foi revelado de uma forma suprema através do seu Filho Jesus Cristo, que triunfou sobre o pecado e sobre a morte. Então essa história, irmãos, ela nos aponta para Jesus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Só em Cristo, irmão, encontraremos a vitória. Só em Cristo, irmão, essas promessas podem ser vigentes, podem ser realizadas na nossa vida. Nós aprendemos muito com essa história de Josafá e seu povo. E essas lições são que nos ajudarão na nossa caminhada. E a primeira lição que observamos é que quanto maior o inimigo, maior é o livramento. Josafá não tinha chance nenhuma contra aqueles inimigos, mas a vitória veio através do poder de Deus. A segunda lição é que nós aprendemos que não devemos nunca entrar numa batalha sem antes buscar a Deus, buscar a confiança e esperar a orientação de Deus de como nós devemos agir. E a terceira lição que nós aprendemos é que não devemos ficar prostrados diante das lutas, mas sim ficarmos de pé. Nos prostrar sim diante de Deus,
gratidão e superarmos as adversidades da vida. Isso nos leva a fortalecer a nossa fé e esperança no nosso Deus. Josafá era um rei temente a Deus. A palavra de Deus diz que ele andou no caminho de seu pai, o rei Asa, que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, andou, fez reto, que era certo perante o Senhor, obedecia os mandamentos e seguia fielmente a Deus com compromisso. E Deus cumpriu a promessa de livrá-lo das mãos do inimigo. Ele deu paz e prosperidade para o rei de Judá. A ação de Deus na vida de Josafá e seu povo. A palavra de Deus aqui diz que ela deixou os reinos vizinhos apavorados. Eles ficaram perplexos de como maneira que Deus exterminou os inimigos ali de Josafá, porque era um exército muito grande, e somente pelo poder de Deus Josafá podia ter essa vitória. Mas isso é o resultado de uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de obediência e adoração ao Senhor. Deus está sempre pronto, irmãos, para fazer maravilhas na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes desse Deus. Existem batalhas que somos orientados por Deus para lutar, mas existem batalhas que só o Senhor pode lutar por nós. E às vezes buscar o Senhor em meio a essas batalhas se torna o nosso último recurso, porque às vezes a gente corre para tantos lugares até se lembrar que a gente tem um Deus que tudo pode. Nós devemos fazer da nossa vida, trazer para Deus a nossa gratidão como prioridade na nossa vida. Devemos louvar o Senhor pelo que Ele é. Se nas horas de luta nos prostrarmos diante de Deus com adoração e louvor e sinceridade de coração, o inimigo, ele pode se levantar na proporção que ele quiser, porque o Senhor vai colocá-lo por terra. Josafá recebeu a sua vitória através de louvor e de adoração. Então devemos adorar o Senhor, porque enquanto nós adoramos, Deus confunde nossos inimigos. Às vezes setas que vêm sobre nós que nós não estamos vendo, mas Deus vê. Então, através do nosso louvor, da nossa adoração, Deus, Ele vai lá e derrota esses inimigos por nós. O louvor, ele liberta, ele transforma, e que nós possamos confiar inteiramente no nosso Deus. Nós possamos buscar sempre a face do Senhor em adoração, em gratidão, obedecendo a sua palavra, marchando, irmãos, sempre em louvor e adoração. Assim alcançaremos os feitos de Deus em nossa vida. E através dessa história, nós possamos nos lembrar sempre que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Respeituosa como a gente tem vivido, mas confiando no Senhor, nós alcançaremos a vitória e chegaremos na Canaã celestial. Amém. Glória a Deus. Fica refletindo, né? A gente olha para a igreja, e aqui na igreja nós somos muitos membros mais ativos, alguns, né? No outro dia ele não é. Você é dessa igreja? Não sou dessa igreja. Daqui a pouco, não, sou dessa igreja. Não. Nós estamos assim, mas diz que os olhos do Senhor estão voltados para cada um de nós. Muda, usa, faça de mim um instrumento nas suas mãos, né? Que o Senhor possa trabalhar essa mensagem maravilhosa.
onde nós podemos dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus. Será que dá para nós falarmos isso? Né? É isso que Deus quer. É disso que Deus quer. Então, nós temos que nos apresentar devagarinho. No mundo, seremos criticados. No mundo, seremos julgados. No mundo, ele será até cuspido. Mas o nome do Senhor tem que ser glorificado, né? Então ali ele fez o que ele sabia fazer, né? Ele sabia cantar, ele sabia tal, mas a primeira coisa que ele fez é o seguinte: não foi através do canto, não, foi através da vida de consagração daquele homem. Então a nossa vida, a minha vida, a tua vida é muito importante para Deus, não? Então quer dizer que Deus possa trabalhar na vida de cada um de nós, para que nós possamos nos conscientizar que Ele é tudo para nós, né? Deus é tudo para mim. Deus tem que ser tudo para você. Os nossos projetos, né, tem que ser apresentado a Deus, como o irmão colocou aqui, né? E muitas vezes a gente ora pedindo aquilo que a gente quer. Não, ora assim, ó: Senhor, seja feita a tua vontade, mesmo se doer, seja feita a tua vontade. Na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, no nosso pensamento, né? Meu genro foi lá para casa e nós estávamos conversando lá, e eu cheguei para ele e falei assim: meu genro, nós tivemos tudo para nós sermos inimigos. É verdade? Às vezes tem tudo para você ser inimigo de alguém, mas você não é treva, você é luz. Nós somos luz, né? Então a minha vida tem de iluminar a vida de uma outra pessoa. Então que nós possamos meditar. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Tu és santo e poderoso. Ah, Senhor Deus, como a Tua serva trouxe essa palavra, trazendo uma família aonde estava a Teu serviço. Ó Pai Celestial, e às vezes nós queremos trabalhar na Tua casa, do nosso jeito, da nossa maneira, e às vezes não escutamos a Tua voz. Mas Tu és Deus que fala à igreja, Tu és Deus que corrige a quem Tu ama, Senhor. E nós queremos ser corrigidos por Ti. Ó Pai Celestial, Tu és aquele que coloca aquilo que está fora do lugar, no lugar, Senhor. Ó Deus, mesmo que venha a doer, coloque no lugar. Trabalhe no meu coração, no meu pensamento. Mude, Pai Celestial, as minhas estratégias, Pai Celestial, para que eu seja útil ao reino dos céus. Toma meu lar, toma minha família, toma minha esposa. Ó Pai Celestial, para que nós juntos possamos, Pai Celestial, anunciar este Evangelho sem palavras, através do nosso testemunho. Aqui está a Tua igreja. Nós viemos aqui porque nós acreditamos que Tu tem poder para fazer milagre na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, no nosso trabalho, no nosso lar, no meio dos nossos familiares, porque Tu és o Deus que tem poder para nos lavar, nos limpar, nos encher do Teu poder. Ah, Deus Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós possamos entender que Deus nos chamou, né? Que Deus tem um projeto para nós. Às vezes ficamos assim, tal, ainda vamos ver aqui um tanto. Ô Abraão, tal, coisa e tal. Né? Eu não sei o que foi para quem eu falei ontem. Aí a pessoa falou: mas eu tenho esse talento. Eu falei: joga isso no lixo e deixa Deus colocar talento em você. Porque os nossos talentos fazem a gente ficar orgulhosos. Mas aquilo que Deus coloca nos nossos corações, grandes coisas Ele faz. Seremos nesse momento despedidos com a bênção apostólica. Que Deus possa nos levar com a paz para o nosso lar. E por onde você passar, ó, pega essa palavra. Por onde você passar, aquele lugar vai ser abençoado. Porque Deus está em você. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Aleluia! Tu és o Deus presente neste lugar. Aleluia!
tirar todo o mal do passageiro. Glória a Deus, que possa tirar toda a dificuldade. Que possa fazer nós passarmos uma semana maravilhosa. 5 mais. Que tu nos trouxe aqui para conhecermos o Deus de paz. Que este mundo cheio de confusão e o inimigo não tem o poder de tirar a paz que está em nossos corações. Ó Deus Santo, que a semana eu possa ter motivo de sorrir, porque tu estás em mim. Meu Deus, nos leva a nossos lares, nos leva